Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, a Gênese segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6, que trata da uranografia geral. Esse capítulo inteiro, ele é uma dissertação, uma mensagem vinda através do Espírito Galileu. Nós estamos no item A Criação Universal. O último item que nós lemos foi o item 17 e nós vamos iniciar a leitura a partir do item 18. Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste princípio que, em estado latente, se conserva adormecido onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais. Sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião, e se grupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Esse item 18 faz a gente raciocinar sobre a nossa pequenez, sobre a nossa incapacidade de compreender aquilo que ainda nem conhecemos ou tivemos contato. Primeiro, vamos colocar esse fluido, que ele chama de fluido universal, que é de onde saem e nascem todas as coisas e gera esse tal de fluido vital que dá vida a todas as criaturas e a todos os seres. E observa que
ele diz que esse fluido ele penetra todos os corpos como um oceano imenso. E aí que já começa a nossa dificuldade de interpretar. Quando ele usa a palavra oceano, a gente automaticamente vai para a limitação, vamos colocar assim, do oceano que a gente conhece, que é o oceano marítimo, esse lugar aí que fica beijando as nossas praias e que divide os continentes. Na verdade, ele está usando a palavra oceano como algo imenso, né? Como algo que não tem fim, como algo que pudesse nos dar a imagem que o mar nos dá quando a gente está olhando ele da praia e a gente não consegue ver o final, não consegue ver até onde vai, nem qual a distância que ele está percorrendo, né? Mas a gente consegue, por exemplo, ver uma superfície. Nesse fluido, não é essa a situação. A gente tem esse fluido espalhado muito mais como se fosse um gás, por exemplo, que está ocupando todas as áreas e todas as regiões atmosféricas, do que como se fosse um oceano líquido que está ocupando só ali aquele vale, aquela depressão onde o mar fica. Então ele teria seria mais fácil da gente compreendê-lo pensando no ar, nas moléculas de água espalhadas no ar, né, nos vapores e nas atmosferas, do que a gente pensa em criar a imagem do oceano líquido. Então, esse é o primeiro contexto. Então, é por isso que esse fluido, ele interpenetra, ele está em todas as criaturas e em todos os seres. Da mesma forma que, se você observar, a água, ela interpenetra e está em todas as criaturas e em todos os seres, desde o mineral até o hominal, né? Então ela está no minério, a água está na floresta, no reino vegetal, a água está no reino animal e ela está no reino hominal, e além disso ela está espalhada em toda a atmosfera. Então é nesse sentido que ele diz que esse fluido interpenetra todos os corpos e está inserido e misturado em tudo o que ele toca, né? Esse é o primeiro contexto. O segundo contexto, né, é que reside nesse fluido o princípio vital que dá origem à vida dos seres, né? Então é a partir desse princípio, é como se a gente dissesse assim, o fluido vital ele nasce dali de dentro, ele está ali, ele é formado a partir dali. Então, como é que se forma o oceano? Não é da condensação, não é da aglomeração das moléculas de água que estão na atmosfera e que, resfriando, elas caem e vão formar rios, e a partir dessa forma líquida ela vai e forma os oceanos. Então, esse fluido universal, ele, de alguma maneira, ele se modifica, ele é gerenciado, ele é comandado pela vontade divina e passa a formar o princípio vital que vai dar origem à vida em todos os seres. E aí ele vem e dá na cabeça da gente, né? Porque ele diz que toda criatura, mineral, vegetal, animal, e aí ele abre um ou, né? Esse ou, qualquer outra, é porque há outros reinos que são naturais, que não são o mineral, não são o vegetal e não são o animal. Então são outros reinos naturais que a gente não conhece a existência, ele diz, de cuja existência nem sequer suspeitais. A gente nem suspeita que que possam existir outros reinos, vamos dizer assim, talvez até intermediários entre o animal e o homem, ou outros tipos de reinos, né, onde a vida pulsa. Por exemplo, a gente pensa no homem como, vamos colocar assim, o topo da cadeia, né? Ou seja, acima
da forma humana não existiria, né? Não haveria nenhuma, a gente não consegue conceber algo superior à forma humana, mas a gente nunca conviveu, por exemplo, com um espírito encarnado num planeta mais evoluído do que o nosso e numa condição moral superior à nossa, como por exemplo um espírito feliz. Pode ser que lá esse reino hominal tenha evoluído e tenha se tornado algo que tenha um outro nome que não seja como a gente chama o de Homo sapiens. Por quê? Porque Homo sapiens a gente ainda está associando a esse corpo físico, a essa matéria grosseira que a gente está acostumado a viver, mas que a gente se acha o topo da cadeia, né? A gente nós somos o suprassumo. Porém, a espiritualidade já revelou para a gente que existem outros mundos mais evoluídos do que nós e, consequentemente, provavelmente devem haver outros reinos acima do reino hominal e talvez até reinos intermediários entre o reino animal e o reino hominal, entre o reino hominal e esse reino, vamos chamar assim, mais espiritualizado, mais quintessenciado, que ainda assim é um corpo físico, né? Ainda assim é matéria, mas não teria essa grosseria da nossa matéria que forma o nosso corpo. Então existem reinos que a gente nem conhece, nem sabe que existe, né? E que são outros reinos naturais. E esse mesmo fluido que hoje nos envolveria também a esses outros reinos naturais que a gente sequer conhece, né? Pode ser que existam reinos entre o vegetal e o animal que a gente não conhece. Pode ser que existam reinos entre o mineral e o vegetal que a gente não conhece, né? Que a gente tem ali um que outro exemplar no planeta Terra, né, que a gente fica na dúvida se ele é do reino mineral ou se ele é do reino vegetal, se ele é do reino vegetal ou se ele é do reino animal, mas a gente não sabe em outros planetas quais as outras possibilidades de reinos que podem existir. Então, a gente já vai por aí, né? Ele diz ainda, né, que esse princípio vital, esse fluido vital, né, de onde sai toda a vida, que a vida dos seres vem dali, ele diz que está desde o minério, que a gente conhece, né, do reino mineral, que já existe vida ali no reino mineral, né? Então, esse fluido ele já está ali meio dormente no minério e depois vai se manifestar mais ostensivamente no reino vegetal e no reino animal e assim sucessivamente, né? Então essa criação da vida, ela não dá os saltos que a gente imagina, né? Então a gente está sempre procurando aquele elemento mágico que transformou o minério num vegetal, ou aquele elemento mágico que transformou o vegetal num animal, ou aquele componente químico maravilhoso que transformou o animal num homem e assim sucessivamente. A gente está sempre procurando esse elemento que foi adicionado e esse elemento, na verdade, é a evolução, é o progresso, é o desenvolvimento desse princípio vital que está presente em todos os reinos, né? E como esse princípio vital ele está muito ligado à espiritualidade, a gente ainda não tem condições nem equipamentos de o percebê-lo, por isso a gente não consegue encontrá-lo, né? Toda a matéria cósmica primitiva e quando ele fala assim, o que é essa matéria cósmica primitiva? É de onde nasceram os planetas, de onde nasceram os sóis, de onde nasceram as galáxias. Então ele está dizendo que toda essa matéria cósmica primitiva, ela já se achava envolvida por esse princípio vital, por esse fluido vital, né? E é através dessa lei de progresso, de contínuo desenvolvimento, que há o que ele chama de gerações espontâneas em cada mundo, né? Ou seja, o aparecimento da vida em cada mundo.
Atualmente a gente já tem condições, depois dos livros aí psicografados pelo Chico Xavier e por outros médiums, né, e pelas informações trazidas pela espiritualidade, a gente já sabe que essa geração espontânea, ela é guiada, ela é sublimada, vamos colocar assim, mas ela é gerenciada no grande laboratório psíquico e no grande laboratório espiritual por entidades espirituais superiores muito evoluídas. O André Luiz os classifica como engenheiros espirituais, né? Ele classifica como cientistas espirituais, essas mentes que são capazes de conduzir os experimentos que fazem isso que nós chamamos de geração espontânea da vida em cada mundo, né? Mas, como vocês podem observar pela anotação do Galileu, essa vida, esse princípio vital, esse fluido vital já está ali inerte e presente nessa matéria cósmica primitiva que vai gerando os mundos, as estrelas e assim por diante. E aí fica mais fácil da gente compreender, né, a afirmativa de que Deus sempre criou. A partir do instante em que você tem um ser eterno, esse sempre, não importa quanto você volte para trás, você tem Deus criando. Você não consegue imaginar ele na ociosidade, sem fazer nada. Então Deus está sempre criando. Por isso, o princípio de todas as coisas, né? Então sempre criou, continua criando incessantemente, e quando você olha, você sai desse presente em que Deus está criando incessantemente e olha para frente, para o futuro, você vai chegar à conclusão de que Deus nunca deixará de criar, né? Então essa eternidade perene da criação, ela para nós ela fica agora um pouco mais clara, ela fica um pouco mais acessível ao nosso raciocínio quando a gente começa a dominar, por exemplo, esses processos de reciclagem do aço, do vidro, do plástico, do papel e assim sucessivamente, em que daquilo que é destruído enquanto papel, daquilo que é destruído enquanto aço, daquilo que é destruído enquanto vidro, a gente derrete, refunde, reprocessa, recicla e transforma em coisas novas, né? Então, entender esse processo de destruição e reconstrução dos mundos através do universo começa a ficar um pouco mais palpável, um pouco mais paladável, um pouco mais digestivo para a gente consegue imaginar que Deus, na sua grandiosidade, né, não desperdiça nada, não transforma nada num excremento que não possa ser utilizado para mais nada, e sim da própria natureza se transforma, se recicla, se reinicia e se reprocessa, reciclando esse processo criativo, de onde termina um mundo, gera matéria, gera essa matéria cósmica universal, esse oceano imenso criativo, para que novos mundos sejam construídos, novos mundos sejam gerados. Sigamos na leitura. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundá-las.
Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseiem nas minhas palavras, o seguinte: o Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o Espírito toma lugar no seio das humanidades. De novo peço, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios tão tristemente célebres na história da metafísica. Eu preferiria 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor a desnaturar o sentido de meu ensino e a vos lançar, por culpa minha, nos inextricáveis dédalos do deísmo ou do fatalismo. Não entenderam nada, né? Tô brincando. Vamos lá. O que acontece aqui, né? Até esse item 18, né, o Galileu ele está tratando, vamos colocar assim, daquilo que é matéria. E considerando matéria, né, ele está inserindo, vamos dizer assim, o fluido vital na formação dessa matéria, né, mostrando que esse fluido vital que dá vida e que faz a tal da geração espontânea que a gente viu há pouco, ele está intrínseco nessa matéria cósmica primitiva, nesse processo de criação. Ponto. Mas ele não tratou ainda do mundo espiritual. Por quê? Porque matéria é matéria e o mundo espiritual é não material, ou seja, ele não tratou ainda do outro lado, da outra parte da criação, do outro princípio que é o princípio espiritual. Ele está tratando até agora somente do princípio material que gerou os mundos, que gerou os rios, os oceanos, as constelações e essa coisa toda, mas ele não está tratando das inteligências, ele não está tratando dos sentimentos, ele não está tratando das memórias, ele não está tratando da moral, ele não está tratando do lado espiritual dessa coisa, dessa criação. Olhando para isso, ele está sendo, primeiro, humilde, no sentido de que mesmo um espírito na condição dele, que já teve a autorização de aprofundar os estudos a respeito dessa criação do espírito, né, ele ainda está engatinhando, ele ainda está capturando ali o beabá de como funciona. É como se ele estivesse aprendendo as primeiras letras da criação do espírito, e ele nem sabe o abecedário ainda, ele nem sabe formar palavras nem sílabas. Ele tá entendendo ali, está nos primeiros passos do entendimento de como é essa criação do espírito. E por conta disso ele está dizendo, olha, eu prefiro ficar calado, eu prefiro não falar alguma coisa do que falar algo que vai fazer com que vocês, que no caso seríamos nós, os encarnados, com a nossa pressa, com a nossa estupidez de raciocínio, porque a gente quer chegar a uma conclusão tão rápido, sem meditar, sem raciocinar, sem desenvolver aquilo que foi nos apresentado. A gente já quer apresentar uma teoria de criação sem nem saber direito do que é que nós estamos falando, e isso nos levaria a um erro que poderia nos
atrasar, fazer com que a gente ficasse ali num círculo vicioso, tentando descobrir onde que começa o início da esfera ou o início da circunferência, sem conseguir encontrar o ponto inicial, e só girando ao redor do mesmo raciocínio sem conseguir se encontrar. Então ele já tem ali uma ressalva do tipo... Gente, vamos pensar, alguns parágrafos anteriores ele diz que a gente nem conhece todos os reinos, que a gente só conhece 3 ou 4, que é mineral, vegetal, animal e hominal, né? A gente nem conhece todos os reinos. Como é que a gente vai imaginar como é que se cria, como é que se dá o processo de criação de um espírito? Não dá. Então, vamos deixar isso para quando a gente tiver condição espiritual para compreender. Esse é basicamente isso que o Galileu está dizendo. Depois disso, ele diz, ele pode afirmar, o que ele pode afirmar? Ele pode afirmar que para que o espírito ganhe, né, ou tenha duas chancelas de individualidade. Quais são essas duas chancelas de individualidade? O livre-arbítrio e a consciência. Então, até que ele chegue no patamar de obter livre-arbítrio e consciência, ele passou, ele caminhou, ele teve, vamos dizer assim, o seu princípio vital, o seu princípio espiritual refinado nos seres inferiores. Então ele foi sendo, é como se os reinos inferiores fossem uma espécie de molde, uma espécie de forja, uma espécie de ajustador desse princípio espiritual, que quando chega no momento adequado, quando ele está maduro o suficiente para receber livre-arbítrio e consciência, é que ele vai receber esses dois, vamos dizer assim, essas duas marcas divinas, esses dois genes divinos no seu DNA, para que ele tenha essa responsabilidade sobre os seus atos e possa ser considerado um espírito indivíduo, um espírito único. Mas isso, vamos dizer assim, é ainda, como eu disse anteriormente, o grosseiro do grosseiro. Isso é a letra, isso não é nem a sílaba. Isso isso aqui é o formato de uma letra, né? Qual é o som dessa letra a gente ainda não sabe, né? Então, o Galileu está sendo muito cuidadoso no sentido de que isso é uma regra geral. É como se eu dissesse assim, existe atmosfera, mas eu não sei como a atmosfera funciona, eu não sei quais são os elementos que compõem a atmosfera, eu não entendo, não conheço a lei da gravidade, eu só estou dizendo que o mundo existe. Basicamente é isso. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que há um momento em que esse princípio espiritual que vem caminhando pelos reinos inferiores, que a gente não sabe se passa direto do reino animal para o reino hominal, ou se existe algum outro reino intermediário em algum outro lugar, mas há um momento em que esse princípio espiritual está maduro o suficiente para receber a chancela do Criador. É o único, é que ele não está dizendo que é um espírito superior, ele não está dizendo que é uma pleiade de espíritos que faz isso. Ele está dizendo que é o Criador que chancela, que dá a esse princípio espiritual o livre-arbítrio e a consciência. Mas a gente não tem a menor ideia de como é que isso acontece e nem podemos ficar criando, vamos dizer assim, teorias muito detalhadas, porque se um cara igual o Galileu tá nas hipóteses e no aprendizado, a gente tem que calar a boca, só ouvir o que ele fala e prestar atenção e tentar entender, né? Esse é o nosso trabalho agora, enquanto espíritos ainda inferiores, aceitar que isso acontece, né? Mas não tentar imaginar como é que isso acontece. O que dá pra gente raciocinar é que não é varinha de condão. Ponto. Não é
como a gente sempre pensa, né, aquele estalar de dedos divino, como se Deus tivesse uma mão e tivesse dedo, né, mas a gente pensa, né, a gente ainda constrói Deus dentro desse formato de corpo humano, né? A gente tem aí essa incapacidade de pensar Deus de uma outra maneira, né? E a gente já discutiu isso nos capítulos anteriores da Gênesis, né? A gente tem muita dificuldade, mas o que a gente está pensando? A gente está pensando que num estalar de dedos, puff, aquele princípio espiritual passa a ter livre-arbítrio e consciência e se transforma em um ser individualizado, em um espírito individualizado. E não é isso, e é exatamente isso que o Galileu não quer que a gente faça, né? Não tem estalar de dedos. Como tudo acontece dentro da criação, há um processo evolutivo que a gente não faz ideia de como é que ele ocorre, nem de que maneira ele acontece, mas ele deixa claro que esse processo evolutivo começa nos reinos inferiores, no reino mineral, vegetal e animal, aonde esse princípio espiritual vai sendo trabalhado e em algum momento ele chega no reino hominal e continua sendo trabalhado e desenvolvido, continua progredindo até chegar a espírito puro. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja.